Graça e paz, irmãos. Deus abençoe os irmãos. Eu quero compartilhar algo aqui, uma palavra de Deus, uma mensagem que não tem a ver com o que tenho falado nos últimos vídeos. É uma palavra de reflexão, é uma palavra que nos traz ensino, que nos dá nos faz ter uma análise, né, das coisas, enfim. Que eu fiz uma reflexão, estava meditando, foi uma das meditações que eu tive nesse último dia. Quando a gente está pensando na palavra, quando a gente está meditando na palavra, e a palavra do Senhor começa a nos levar a vários pensamentos, né? Porque nós temos a responsabilidade de pregar a palavra, nós temos a responsabilidade de levar o conhecimento de Deus para as pessoas, né? Mas antes de nós pregarmos a palavra, antes de nós levarmos o conhecimento de Deus para outras pessoas, é preciso que nós conheçamos a Deus. É importante que nós tenhamos o conhecimento de Deus, que nós estejamos crescendo nesse conhecimento de Deus, conhecendo as características, conhecendo os atributos de Deus, e assim a gente ir levando o caráter de Deus para as pessoas, né? Pregar o Evangelho consiste em pregar o caráter de Deus, né? Em pregar os atributos de Deus. Então nós temos que conhecer o Senhor, ter uma intimidade com Deus, né? Ter uma aliança com o Senhor, ver uma vida com Deus, e nós vamos e pregamos a mensagem que nós aprendemos do Senhor. E vamos adiante essa mensagem, né? Oséias capítulo 6 diz: busquemos, conheçamos a Deus e prossigamos em conhecer a Deus. Então nós temos que conhecer a Deus e prosseguir cada vez mais conhecendo a Deus. A cada dia, a cada tempo que passa, nós vamos conhecendo mais ao Senhor por experiências, por revelações, né? É como se uma escada, né? Você vai subindo de degrau em degrau, você vai conhecendo o Senhor, e conforme você vai conhecendo o Senhor, você vai testemunhando o Deus que você serve, certo? Então a gente prega o Deus que nós tomamos conhecimento dele ao decorrer da caminhada. Esse Deus que nós anunciamos, nós tocamos a trombeta e anunciamos as virtudes desse Deus. Anunciamos a palavra, as maravilhas desse Deus. Sendo que o que acontece é que nos dias que nós estamos, um dia de muitas diversidades, de muitas diferenças, né? É um tempo que, irmãos, é muita doutrina, é muito ensino, é muita divergência. São muitas opções que você tem hoje dentro da igreja, na religião. Cada lugar fala uma coisa. Então, assim, são muitas opções, são muitas doutrinas, são muitas vozes. E você tem que ter uma intimidade com Deus, você tem que ter uma aliança com o Senhor. Você tem que ter um relacionamento com Deus para que você possa estar em comunhão com o Senhor, ouvindo tudo que Ele tem a dizer para você, para que você venha ser edificado, para que você venha crescer através dessas coisas, né? O apóstolo Paulo disse, né, que um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Ou seja, Deus dá o crescimento. Então, à medida que nós conhecemos a Deus, nós levamos o testemunho, levamos a mensagem que traz, né, o caráter e os atributos de Deus. Mas só que hoje, facilmente uma pessoa pode criar um Deus com sua mente e propagar esse Deus e levar esse Deus adiante. Isso acontece, irmãos, dentro da igreja, né?
Os evangélicos costumam falar que os católicos, vamos botar esse exemplo aqui, que os católicos são idólatras, que eles adoram outros deuses, que eles adoram imagens, né? Já ouviu isso? Obviamente você já ouviu isso. Eu mesmo já falei muito isso há um tempo atrás. Tinha uma certa perseguição, mas hoje eu vejo que isso existe dentro de igrejas evangélicas. Existe. Não há deuses ali que você pode ver com teus olhos, numa imagem. Mas há deuses que você consegue ver no espírito. Deuses que são formados por mãos de homens. Porque a estátua, porque uma imagem é formada por quê? Pela mão de um homem, né? O homem vai lá, pinta, o homem vai lá, forma uma imagem. A gente chama isso de idolatria. Só que não é só isso que é idolatria. Hoje, muitos homens formam imagens de escultura. Isso daqui, ó, com a mente. Então, por exemplo, você vê lá em Êxodo, quando Moisés subiu o monte por 40 dias e o povo de Israel impaciente, não queria aguardar Moisés voltar. Eles disseram, vamos tomar nossas pulseiras, nossos cordões de ouro, né? E chamar o sacerdote e falar que vem cá, faz pra gente aí uma imagem. O sacerdote fez um bezerro de ouro, né? Fizeram um bezerro de ouro, levantaram o bezerro e disseram assim, esse daqui, esse bezerro de ouro é o nosso Deus. Esse é o Deus que nos tirou da terra do Egito. Ou seja, eles criaram uma imagem, um bezerro de ouro, e disseram, esse bezerro de ouro é o Deus que nos tirou da terra do Egito. É o Deus que enviou as pragas no Egito. É o Deus que abriu o mar vermelho. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Foi o que eles fizeram. Eles criaram um Deus. Criaram um Deus com as próprias mãos. Eles disseram, esse é o nosso Deus. Esse é o Deus dos nossos pais. Esse é o Deus que nos tirou do Egito. Então eles criaram um Deus com a mão deles. E hoje existe uma mão espiritual, que é a nossa mente. A nossa mente pode criar um falso Deus. A nossa mente pode criar um Deus estranho, um outro Deus, e dizer assim, olha, esse Deus aqui que está na minha mente é o Deus da Bíblia. Esse Deus que está na minha mente é o Deus que enviou o seu filho para morrer na cruz. A gente pode criar um falso Deus. Um falso Deus que ignora a sua palavra, que ignora as escrituras e que alinha as escrituras à nossa vontade, ao nosso querer, ao nosso bel prazer. E hoje em dia existem muitos líderes de igreja que criaram um Deus com a sua mente, criaram um Deus que atende o capricho do povo, um Deus que atende o rebanho, um Deus que faz a vontade de todos, um Deus que suporta tudo, um Deus que tolera tudo, um Deus que, com esse Deus não tem lei não. É liberdade, fica à vontade. Assim, né? Ou seja, muitos líderes criaram deuses diferentes. Alguns deuses muito liberais, que liberam tudo, como também posso até dizer que alguns criaram deuses bem rigorosos também. Deuses que trouxeram leis que não está na palavra. Leis de homens. Então cria-se deuses com a mente. De certa forma eles pervertem o verdadeiro caráter de Deus, pervertem os atributos de Deus e apresentam para o povo, na pregação, na mensagem aqui, ó. Esse daqui é o Deus. E você lembra que Paulo falou isso? Paulo disse que o Espírito dizia que nos últimos dias haveria comichão, coceira nos ouvidos. E que Deus
permitiria ser levantados mestres e líderes que corresponderiam à cobiça do povo. Mestres que iriam aderir à cobiça do povo. O que o povo deseja? O que o povo quer? Tá aí. Pastores que vão pregar, pastores que vão dar doutrinas conforme o que o povo quer. O que o povo quer? Vocês vão ter. Então ia ser levantado líderes e mestres conforme a cobiça do povo. Vocês querem isso? Então toma para vocês isso. Esses mestres eles vão criar deuses na sua mente e vão oferecer a vocês. E vocês vão dizer assim: esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Esse daí é o Deus que nos amou, o Deus que nos ama. É esse Deus. Aí começa a criar uma porção de doutrina, aí pervertem a graça. Vocês são salvos pela graça sois salvos. E essa graça que muitos pregam não é a graça que a Bíblia revela. Sabe? Essa pregação aí que fala que você é salvo pela graça, que não precisa de obra nenhuma. Isso não é evangelho de Cristo, né? Isso é um evangelho pervertido, alterado, adulterado. Então quando um pregador ele traz uma mensagem errada, uma mensagem que perverte textos, que pervertem sentidos da palavra, que pervertem o que o autor do texto está escrevendo. Por exemplo, quando Paulo escreve um texto, um capítulo de um livro dele, de uma carta, quando ele escreve um capítulo de uma carta e um pregador ele traz uma interpretação completamente diferente do que Paulo tentou dizer, quis dizer para a igreja, ele está apresentando uma outra coisa, ele está apresentando um outro evangelho, ele está apresentando um outro Cristo. Lá em 2 Coríntios, eu vou colocar na tela aqui, lá em 2 Coríntios capítulo 11, se eu não me engano, 2 Coríntios 11, o apóstolo Paulo disse que existiam alguns líderes ali que estavam oferecendo um outro Jesus, um outro Espírito, parecido com o Espírito Santo, e um outro Evangelho. Líderes na igreja estavam naqueles dias oferecendo outro Jesus, outro Espírito, parecido com o Espírito Santo, e outro Evangelho. E muitos estavam recebendo aquilo dali. Mas como que eles estavam fazendo isso? Eles estavam oferecendo Jesus, estavam oferecendo o Espírito Santo, mas com outras doutrinas que não eram a doutrina de Jesus e não eram a doutrina do Espírito Santo. Então hoje em dia, muitos têm apresentado um Deus, um outro Deus. Estava meditando hoje, sabe? E isso, irmãos, não é falar mal da igreja. Não é falar mal da igreja, não é julgar a igreja, não. Tem coisas que são reprovadas por Deus. Tem coisas que são reprovadas por Deus e são. Quem sou eu para julgar a igreja? Quem é você? Ninguém é capaz de julgar a igreja do Senhor. Mas podemos julgar coisas da igreja, podemos julgar a palavra. A Bíblia manda vários textos nós julgarmos a mensagem, julgarmos a pregação. Podemos provar o Espírito. João não fala isso, provar os Espíritos? E você tem que provar o Espírito da pregação, provar o Espírito de uma revelação que está sendo dada no altar, provar o Espírito de uma visão. Tem que provar para ver. Porque tudo que corresponde a um exercício espiritual, que é uma pregação, ou uma revelação, ou uma visão, um sonho profético, enfim, tudo isso é movido pelo mundo espiritual. Você tem que provar o Espírito, se aquilo dali é de Deus ou não é de Deus. Porque você pode estar ouvindo algo que não é o Espírito Santo, que é outro Espírito, e você falar amém, glória a Deus. Você vai estar sendo complacente com engano. Você vai estar concordando com algo que Deus aprova. Entende?
Então a gente tem que provar os espíritos. Então nós podemos julgar causas na igreja. Nós não podemos julgar irmãos. Isso pela lei, né? Jesus Cristo disse, não julgueis para não ser julgados. Mas ele disse isso dentro de um contexto. Do sermão profético, né? Do sermão da montanha. Ali em Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6. Se você ler direitinho, Jesus está falando de julgar segundo a lei. Que é condenar, né? Os próprios fariseus fizeram isso. Eles levaram uma mulher, né? Que tinha cometido o ato de adultério, né? Foi flagrada em ato de adultério. E levou, ó Jesus, ó mestre, a lei de Moisés manda que nós matemos ela em pedradas, né? Porque ela foi pega em ato de adultério. E a lei diz que nós temos que matá-la. Porque a lei assim ordenava, né? É a condenação da lei de apedrejar uma pessoa que foi pega em ato de adultério. Só que Jesus falou assim, atira a primeira pedra que nunca pecou. Que não tem pecado, né? Então a gente não deve julgar segundo a lei, condenando uma pessoa. Mas não podemos julgar a igreja. Você vai ver isso lá em 1 Coríntios capítulo 5, né? Que os irmãos levaram questões diante do tribunal, que tinham juízes ímpios, né? E Paulo falou assim, que é isso? Vocês estão levando coisas para os ímpios resolverem? Para o tribunal humano resolver? Será que vocês não sabem que vocês vão julgar o mundo? Não sabem que vocês vão julgar os anjos? Paulo fala isso, né? Então, irmãos, nós temos que julgar essas coisas. E muitos líderes hoje, eles pregam. Meu Deus, assim, eu vejo igrejas, ministérios, que olham para os membros. E vejo que os membros, eles têm dado um testemunho muito ruim, né? Infelizmente eu vejo isso. E eu percebo que tais líderes de muitos ministérios, eles têm um rebanho que não passou pela conversão, que não passou pelo novo nascimento, que não passou pela cruz. Ou seja, eles têm um rebanho carnal. Muitos ministérios têm um rebanho carnal, porque ali não é pregado arrependimento, não é pregado santificação, não é pregado transformação. Pelo contrário, é pregado coisas agradáveis à carne, né? Então, esses ministérios, que não há transformação, que não há novo nascimento nos membros, os pastores, eles têm um rebanho carnal de pessoas que não nasceram de novo, pessoas que são, vamos dizer, ímpias, mas que estão na religião evangélica. Pessoas que são ímpias, mas dão dízimo, mas batizaram nas águas, mas no primeiro domingo do mês tomam a Santa Ceia, né? Então estão ali dentro, mas são carnais. E esses pastores, eles dão promessas para pessoas carnais. Pessoas são carnais, precisam nascer de novo, precisam ser transformadas, e aquele pastor está ali, olha, Deus vai preparar uma mesa para você na presença dos seus inimigos e vai derramar o azeite sobre a sua cabeça e o teu cálice vai transbordar. Lá no Salmo 23, né? Vai dizer também assim, o Senhor teu pastor, nada vai te faltar. E vai dizer assim, 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita. Eles vão dizer assim, vocês vão comer do melhor da terra. Eles começam a lançar promessas bíblicas. Né? Promessas bíblicas. 1000 vão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita. Tu não será atingido. Aí começa a falar a opção dessas coisas aí. Deus vai cumprir o desejo do teu coração. Fala essas coisas todinhas aí pro pessoal. Imagina, irmãos. Imagina você falar para um carnal que Deus vai preparar uma mesa para eles, os seus inimigos vão estar sentados ali. Meu irmão, uma pessoa carnal, quando ouvir isso daí, ela vai simplesmente chegar para os inimigos dela e falar assim, me servem, lave os meus pés, tá vendo? Vocês estavam errados, tá vendo? Deus me honrou. Dando um exemplo aqui, né? A pessoa carnal
Se Deus preparar uma mesa para ela, os inimigos, ela vai humilhar os inimigos dela e vai se exaltar. Mas uma pessoa espiritual, quando ouve uma promessa dessa, vai se assentar com os inimigos, vai falar assim: assentem-se, aquietem-se que eu vou lavar o pé de vocês. Assentem-se, aquietem-se que eu vou servir vocês. Você lembra de José? Quando seus irmãos voltaram e reconheceram ele? José. José era um homem de Deus. Então, irmãos, é uma diferença em você pronunciar algumas promessas bíblicas para pessoas que são carnais, pessoas que são espirituais. Então você, como líder, você pode pregar essas coisas para pessoas carnais, para poder manter ela dentro da igreja. Ou seja, quando você faz isso, você está alterando o caráter de Deus. Como se Deus não tivesse preocupado em uma pessoa nascer de novo, uma pessoa se arrepender, uma pessoa confessar os seus pecados, uma pessoa sair da carne para o espírito. Deus não tivesse preocupado com isso, mas tivesse preocupado em dar. Ah, não estou preocupado deles se arrependerem, deles ser transformados, não. Estou preocupado em eles terem uma boa casa, um bom carro. Estou preocupado em eles serem felizes. Não importa a vida que eles levam, não. Eu quero que eles sejam felizes. Então as pessoas vão tomar entendimento que Deus é assim. Deus está preocupado com a tua felicidade só. Deus está preocupado com você estar andando a pé. Deus está preocupado que você está recebendo salário mínimo. Está preocupado com isso só, Deus. Ele não está preocupado se você anda na prática do pecado. Ele não está preocupado se você faz mal às pessoas. Ele não está preocupado se você anda transgredindo a lei. Não está preocupado se você dá um bom ou mau testemunho. Não está preocupado. Ele quer que você não ande mais a pé. Ele quer que você tenha dinheiro na conta. Você está o quê? Você está deturpando o caráter de Deus. Você está deturpando a mentalidade de Deus. Deus tem uma mentalidade. Certo? Ele tem uma mentalidade. Ele tem um modo de agir. Então quando você deturpa isso, querendo passar uma imagem de Deus, que Deus pensa de um jeito que ele não pensa, você está pegando outro Deus. Você está falando assim, olha, tá vendo esse bezerro de ouro aqui? Esse aqui é o Deus que te tirou do Egito. As pessoas começam a adorar esse Deus. Aí levanta o bezerro e fala assim, esse é o nosso Deus, viva o nosso Deus. E começam a adorar de uma forma errônea. Certo? Então, hoje em dia tem muitos líderes que estão fazendo isso. É trágico isso. Eles estão pegando uma mensagem carnal, para pessoas carnais, que não vai produzir transformação e que vai denegredir a imagem da igreja. Denegredir a imagem da igreja. Que é um pastor, ele tem que primeiro levar o povo ao arrependimento, à confissão de pecado, à transformação, à redenção, ao conhecimento de Cristo, para que depois disso ele possa tratar esses assuntos secundários. Davi disse, né, que Deus vai cumprir os desejos do teu coração. Mas vai numa pessoa que não nasceu de novo. Quais são os desejos no coração dela? Meu irmão, vingança. Ela quer dar a volta por cima. Ela quer se vingar das pessoas que fizeram mal a ela. Ela pensa assim, olha, meu vizinho aqui, meu parente aqui, que disse pra mim naquele dia que eu não ia crescer, que eu não ia. Ele vai ver, Deus vai me exaltar, Deus vai humilhar aquela pessoa ali e tal. Tô conjecturando aqui. Mas é mais ou menos isso, porque eu digo que eu mesmo já fui assim. Eu mesmo já pensei desse jeito, desse modo. Um dia. E eu ficava assim, que nem aquela música, né? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Lá está entre a plateia e você no palco. Aí. É só a música, né? Mas é assim que é a mentalidade de muitos. Querem vingança, isso é uma vingança. Você querer que as pessoas
sejam humilhadas e você esteja lá em cima e tudo aquilo dali. Mas só que quais são os desejos que estão no coração de uma pessoa que foi convertida, que nasceu de novo? A pessoa que nasceu de novo, o que ela quer no coração dela é o quê? Mais intimidade com Deus. O que ela quer mais? Mais frutos com Deus. O que ela quer mais? Ela quer mais almas. Ela quer trabalhar mais pro reino. Ela quer conhecer mais a palavra. Ela quer ter mais vida de oração. É isso que as pessoas desejam no coração delas. E Deus vai conceder isso para elas. Por isso que Davi fala que Deus vai cumprir os desejos do teu coração. Mas se você for uma pessoa carnal, o que a pessoa quer no coração dela? Ela quer vaidades, vaidades, vaidade. Ela quer possuir, possuir, possuir coisas aqui dessa terra. E você acha que Deus está preocupado com isso? Ah, não, irmãos. Então, nós temos que ter essa consciência. Quando você está ouvindo uma pregação, procure entender o Deus que aquele pregador está apresentando. O Deus que está sendo exposto ali naquela pregação. Que pode ser que seja o Deus da Bíblia. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Mas pode ser que seja um outro Deus. Um outro Jesus. Um outro Jesus, talvez. Vai vir um Jesus aí daqui a pouco, irmãos. Vai vir. Eu não vou entrar muito nesse mérito. Vou fazer um vídeo sobre isso por agora não. Mais pra frente eu faço um vídeo, mas eu acredito que vai vir um falso Jesus aí. Daqui por uns anos aí vai vir um falso Jesus aí. Que está em Apocalipse. Está em Apocalipse isso. Não dizendo assim claramente, mas está em Apocalipse. E vai vir um falso Jesus aí que vai trazer uma mensagem muito impactante para o mundo. E muitos vão crer nele. Muitos vão crer nesse falso Jesus. Que vai vir falando que é o Jesus. Que é o Jesus que Deus enviou há 2000 anos atrás. Ele vai fazer sinais e prodígios. Enfim, vou deixar isso aqui para um vídeo que talvez eu faça lá para frente ainda, bem mais para frente. Mas olha, tem muitos homens que pregam um falso Jesus, um falso espírito. Existem movimentos dentro da igreja que parece que é o Espírito Santo que está atuando. Diz assim, esse daqui é o Espírito Santo, e começam a fazer uma opção de coisa. Mas será que é o Espírito Santo? Será que é o Espírito Santo mesmo? Você tem que ter discernimento. Tem que provar os espíritos. Para ver se o espírito é. Vou dar um exemplo aqui. Porque eu estou acabando já o vídeo aqui, porque eu não quero estender. Vou dar um pequeno exemplo aqui. Tem umas igrejas aí em São Paulo. Uma até que é muito famosa, que muita gente vê. Que eles ministram a tal de unção de Manassés. Ridículo isso, né? Eles dizem que é o Espírito Santo que faz aquela atuação ali. Eles pegam, dá um exemplo, pegam um homossexual. E pergunta para o homossexual o que ele gosta. Pergunta para um homem que é homossexual, o que você gosta? Aí fala assim, eu gosto de homem. Eu gosto de homem. Eu só gosto de homem. Aí vai lá o líder, vai lá o falso profeta e ministra. Ele ministra a unção de Manassés no homossexual ali. Ele faz uma ministração e tal, e borrifa azeite. Aí ministra a unção de Manassés, aí quando acaba de ministrar, chega pro homossexual e pergunta assim, e aí? Você gosta de quê? Aí o homossexual fica assim, meio lunático, ele, eu gosto de mulher. Aí ele pergunta assim, mas tu não gostava de homem? Ele, não, gosto de mulher. A unção do Manassés, a unção do esquecimento. Você esqueceu. As pessoas começam a glorificar a Deus, as pessoas começam a pular, as pessoas começam a se agitar. Mas, irmão, prove o Espírito. Será que essa movimentação espiritual vem pelo Espírito Santo mesmo? A pessoa esqueceu? O que na Bíblia diz que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo convence do pecado. O Espírito Santo convence o homem do pecado e leva o homem ao arrependimento.
e a confissão do pecado. Então o Espírito Santo convence, leva a confissão do pecado e arrependimento, que é abandono do pecado. Ou a pessoa esqueceu do pecado, ainda mente, dizendo que, não, eu gosto de mulher. Como isso? Se é o Espírito Santo ia fazer o quê? A pessoa confessar o pecado? Não. Olha, eu tenho um pecado. Eu tenho cometido pecado sexual, homossexualismo. A pessoa ia confessar os seus pecados, ia se arrepender, ia se entristecer pelo seu pecado, porque o arrependimento causa tristeza pelo pecado no homem. E o homem se arrepende, abandona. Só que aí a pessoa esqueceu do pecado. É um certo tipo de hipnotismo. A pessoa foi hipnotizada, mas daqui a pouco, quando ela sai daquele culto, ela volta a gostar de homem. Tem alguns que falam até que isso daí é encenação, teatro. Não é, não. É um movimento espiritual mesmo, uma atuação espiritual. Mas só que não do Espírito Santo. Dou esse exemplo, né? Mas acontece isso, irmãos. Hoje em dia, há essas movimentações dentro da igreja. Temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado do tipo de Deus que é apresentado. Eu mesmo, quando prego, quando trago um estudo, você tem que analisar o estudo que eu estou trazendo, à luz das Escrituras. E provar o Espírito. O que eu estou falando? O que eu estou ensinando? Vem pelo Espírito Santo? Vem pelo Espírito de Deus? O Jesus que eu estou apresentando é o Cristo? É o Yeshua? Então você tem que conferir isso nas Escrituras. Você tem que ter intimidade com o Senhor para poder ver se o que eu estou falando vem dele ou não. Assim como cada um, sabe? Então, deixa essa palavra aqui, para não estender muito o tempo do vídeo. Hoje é fácil criar um Deus com a mente. É fácil. Não com a mão, mas com a mente. E apresentar esse Deus na pregação. E aí quando você aceita essa pregação, você está aceitando aquele Deus que está sendo apresentado na pregação. Quando você aceita esse Deus, você está adorando outros deuses. Já parou para pensar nisso? Eu posso dizer que eu já adorei esses outros deuses ao decorrer da caminhada. Eu já adorei outros deuses. Nesse sentido aí. Mas só que hoje eu me arrependo. E quero continuar me arrependendo por isso. Temos que tomar cuidado com esses deuses que são apresentados por nós. Mas sabemos olhar, né, lá para outra igreja que tem imagens. Não pode adorar imagens, não. Deus abomina, é pecado. Mas aqui dentro. Mas aqui, na igreja evangélica, sabe, igreja muito pura, muito santa. Que Deus se agrada, que Deus tolera tudo aqui dentro. Mas só que Deus não tolera na igreja católica. Enfim. Aqui Deus tolera tudo. Que a gente não pode julgar não, sabe? Não julga não. Então, irmãos, temos que ser atentos a isso, né? Vigilantes a isso. E leais. Leais. Sinceros. Nós cristãos temos que ser sinceros. Justos. Não podemos falar dos que são de lá, os que são de cá a gente tolera tudo. Não. Então, temos que observar bem isso. Deuses são apresentados de forma sorrateira, que vai exigir de você discernimento. Mas saiba discernir, saiba provar os espíritos e saiba adorar somente a Deus. Que uma vez que um outro Deus é mostrado a você para uma pregação, você concorda, você aceita, você está adorando aquele Deus que foi criado pela mente de um pregador. Certo, irmãos? Deus abençoe os irmãos, tá? Não esqueçam de apertar o sininho para serem notificados dos próximos vídeos, né? Também não esqueçam de compartilhar também esse vídeo para outros irmãos. Compartilhem esse conteúdo aí sobre essa mensagem importante, né? De estarmos discernindo. Então compartilhe com outros irmãos. Talvez aquele irmão que está congregando numa igreja que você questiona, envie o vídeo para ele, né? E se inscrevam no canal também. Se gostaram, dê um like.
E vamos continuar, irmãos. Vamos trazer mais estudos aí, vamos sendo edificados juntos, em nome de Jesus.